Bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 de abril. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela Rádio Educativa FM 106,7 e também pela TV Câmara de Rio Preto, tanto pelo canal 4 da NET, como pelo canal 28.2 em sinal aberto digital. Essa transmissão é uma ação conjunta das Secretarias de Saúde e Comunicação e tem como objetivo atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de combate, controle e prevenção ao coronavírus. Com a palavra, o secretário da Saúde de Rio Preto, Aldênis Borim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente para dar informação à população dos dados que a Secretaria de Saúde dispõe sobre o Covid-19. Nós vamos primeiramente colocar para vocês a situação de São José do Rio Preto em relação ao mundo, né? A situação no mundo no dia 6/4 havia 1.210.956 casos confirmados de coronavírus e tinha 67.594 óbitos, com uma letalidade, ou seja, capacidade de morte nas pessoas acometidas de 5,6%. No Brasil, hoje estamos com 12.056 casos, 553 óbitos e uma letalidade de 4,6%. Em São José do Rio Preto, nós estamos com 40 casos hoje, 2 óbitos e nós temos uma letalidade de 5%. Como vocês percebem, Rio Preto está na média tanto do Brasil como do mundo, porque esses pequenos números podem se modificar em dia a dia. Próximo. Então, voltando a São José do Rio Preto, nós estamos com 40 casos confirmados, nós descartamos 426, está ainda em investigação 95, e a síndrome gripal nós estamos com 279 casos. Notificados, no total, 840. Temos que lembrar que nós tivemos 187 novos casos notificados do dia 6 para o dia 7. Dos casos confirmados em Rio Preto, nesses 24 dias do primeiro caso, nós temos 2 óbitos e 40 casos confirmados. Olha lá, todo dia eu falo para que vocês comparem a curva ascendente de casos na cidade, né? Nesses 24 dias nós tivemos 40 casos, sempre ascendente. Próximo. Bom, hoje, quando a gente fala em Covid, nós temos, obviamente, que sempre falar em casos internados, porque é uma doença que leva à internação numa grande maioria dos casos. Nós temos hoje, na região, 102 leitos ocupados por suspeitos e não coronavírus propriamente dito, são suspeitos. E nós temos desses 102, 41 que estão em UTIs, num total de 143 casos. Vimos para São José do Rio Preto, nós vamos notar que 42% de todos esses casos pertencem a Rio Preto. Ou seja, hoje nós estamos com 60 pacientes internados, sendo 40 em enfermarias e 20 em UTIs. Próximo. Outra coisa que nós passamos a colocar é que, como está os hospitais em São José do Rio Preto. Hoje nós temos 6 internações no Hospital Alstas, sendo que 4 estão em UTIs. No hospital, qual o próximo ali, que está longe? Na Beneficência Portuguesa, nós estamos com 2 casos de internação. No hospital de base, nós estamos com 11 casos de internação, sendo que 8 estão em UTIs. No IMC, nós temos um caso
nós temos na Santa Casa, São José do Rio Preto, 17 casos internados, 7 estão em UTIs. E no Santa Helena, nós estamos com 3 casos internados, sem nenhum UTI sendo ocupado. Próximo. Aquele SRAG quer dizer síndrome respiratória aguda grave. Nós estamos hoje comparando o que aconteceu no ano passado, em 2019, a quantidade de casos que nós tínhamos dessa síndrome respiratória grave e hoje, nesse período deste ano 2020. A linha em azul, mais apagadinha, ela é de 2019. A amarela, bem visível, ela é de 2020. Vocês veem que hoje nós temos 4 vezes mais casos dessa síndrome do que nós tivemos no ano passado. Ou seja, nós estamos tendo muito caso de síndrome respiratória aguda grave em São José do Rio Preto. Próximo. Essa curva aí, ela é uma curva que ao que você vê aí, ela parece difícil de ser observada. Nós temos aquela primeira curva alta, lá em cima, onde nós mostramos que aquilo ali é quando não há, onde nós podemos atingir numa população, quando não há nenhum critério de restrição à população. A curva em vermelho, que é a segunda de cima para baixo, é quando nós temos uma restrição parcial. E a última, aquela fininha lá embaixo, é quando nós temos a restrição mais acentuada, que é o que nós estamos tentando fazer em São José do Rio Preto. Por essas curvas aí, vocês percebem que nós temos uma grande vantagem quando faz essa restrição. Olha lá o número de casos, pessoal, quando não se faz nada, no pico, como que acende. E olha quando você faz a restrição lá embaixo. Como é? Essa curva não foi invenção nossa, não. Isso aí é uma curva que é estudada no mundo inteiro, com dados do mundo inteiro e publicada pelo próprio Ministério. Então, é importante vocês observarem isso. Ali também nós estamos colocando naquela primeira linha pontilhada que vocês veem na curva, no gráfico, é aonde nós estamos hoje, né? Depois, ao lado dela, logo à direita, nós vamos ver que é aonde nós podemos chegar em poucos dias, ou seja, nessa fase, como o próprio slide mostra, é fase de restrição, né, que é onde você tem que restringir. A terceira linha, né, que é a linha do meio, aquela que vai até a ponta lá em cima, mostra que é o pico, onde nós estamos o pico e que vai começar a desacelerar. Então, é onde nós podemos começar a liberar um pouco a população para que chegue na terceira fase e possamos liberar com mais tranquilidade o resto da população. Então, tudo que nós fazemos, pessoal, é estudado, é baseado em dados científicos. Ninguém está querendo fechar porque nós gostamos. Todas as nossas famílias estão sofrendo as mesmas consequências. Então, ninguém quer prejudicar a população, nem no comércio, nem nas indústrias, em nenhum sentido desse. O que nós queremos é proteger a população de casos graves que possa causar um número de morte que fuja do nosso controle. Próximo. Outro dado que é muito importante é um estudo feito pela Unesp sobre as 13 cidades paulistas que são polos de maior risco de difusão do coronavírus. Vocês vão dar uma olhada que São José do Rio Preto está entre uma dessas 13 cidades. E todas elas muito próximas da gente também estão, né? Como vocês veem ali, Votuporanga, Marília, Ribeirão, né, Bauru, Araraquara. Então, nós estamos entre as cidades hoje que tem que tomar mais cuidado, não só para ela mesma,
como para difundir para outras cidades. Por quê? São centros de regiões. É onde a população pode vir e levar esse vírus para as suas cidades. Esse gráfico mostra a rota do mesmo trabalho, mostra a rota do coronavírus, né? Aonde que estão acontecendo os mais casos. Aquela linha mais grossa, ela é o trecho onde é mais perigoso, e depois você vem descendo. São José do Rio Preto, eu diria para vocês, como mostra o próprio gráfico do estudo sério feito pela Unesp, mostra que São José do Rio Preto está na rota de maiores casos e maior difusão do coronavírus. E o que é recomendado para esses 13 municípios? Para esses 13. Vamos ler direitinho o que ele fala. Para os pesquisadores, o sucesso das ações de bloqueio do avanço do vírus, especialmente nesses 13 municípios, é que pode garantir a proteção de cidades menores, em que a população é muito mais vulnerável ao coronavírus. Então, volto a afirmar, além da responsabilidade com a nossa população local, nós temos a responsabilidade por ser centro de regiões, de uma região. Nós temos a responsabilidade de conter o máximo aqui para que isso não se propague para cidades ao nosso redor, nossas parceiras, e cujo comércio de São José do Rio Preto é muito utilizado por essas cidades. Eu gostaria agora de passar a palavra a Miriam, que é chefe da Vigilância Sanitária e que vai fazer as suas considerações. Ontem, o comitê fez uma deliberação fazendo alguns esclarecimentos sobre o decreto do município. Tá? O decreto ele foi mantido, não tivemos alterações no decreto. Nós apenas incluímos algumas atividades que não estavam previstas no decreto. Tá? Nem as atividades não estavam suspensas e nem havia uma regulamentação. Tá? Que é no caso das feiras, os cultos religiosos e o mercadão. Os cultos religiosos, ele não estava no decreto porque inicialmente no estado de São Paulo tinha uma liminar em que proibia os cultos religiosos. Então, a gente fiscalizava isso com base nessa liminar. Porém, como essa liminar caiu, nós passamos a regrar os cultos religiosos conforme as outras atividades que eram permitidas, tá? Considerando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Então, este é um dos esclarecimentos do decreto. O mercado municipal e as feiras livres também não estavam previstas no decreto. Tá? Os próprios feirantes e comerciantes, eles decidiram interromper as atividades até que a gente pudesse regulamentar. Então, a gente prevê no decreto também o funcionamento do mercado municipal com um limite de entrada de pessoas e as feiras livres também, considerando o distanciamento e também com controle de entrada de pessoas. E tanto o mercado municipal quanto as feiras livres também não são permitidos o consumo de alimentos no local. Tá? Então, aquela questão do pastel não vai poder ter na feira, como todos os outros estabelecimentos comerciais do município. E também eles só vão poder funcionar aqueles serviços, os comércios daquelas atividades já previstas no decreto, tá? Que seriam os hortifruti granjeiros, laticínios, açougues, peixaria. Tá? Os outros estabelecimentos, tanto da feira quanto do comércio, tanto do mercadão, também não vão poder abrir. Porém, no decreto, né, ele fala em suspensão das atividades, mas eu queria deixar claro que, na verdade, nenhuma atividade no município foi suspensa. Todas elas tiveram a suspensão de atendimento presencial ao público. Todas elas podem funcionar no sistema delivery e no sistema drive-thru.
E nos esclarecimentos, nós também pontuamos como que deve ser feito esse serviço de entrega e esse drive-thru. A entrega não é entrega na porta do estabelecimento, tá? A entrega é na residência ou em algum outro estabelecimento, tá? A entrega é fora do estabelecimento. O drive-thru também, ele só está permitido para entrega dentro dos veículos, tá? Não é entrega na porta do estabelecimento também, tá? E esse drive, ele só vai poder ser feito pelo estabelecimento quando ele tiver a área de estacionamento para o carro na frente, ou uma entrada de veículos, ou ele puder adaptar um estacionamento, tá? Porque senão você pode causar algum acidente também, não pode ter acúmulo de veículo na frente do estabelecimento. Um outro ponto também muito questionado da fiscalização sobre o decreto são os estabelecimentos de alimentos que não estão nas exceções, tá? Então, os estabelecimentos comerciais especializados, tipo sorveteria, comércio de doce, não, eles não podem, eles não são considerados essenciais, tá? São só aqueles mesmos previstos no decreto. E também, durante esse período, não vai ser admitida qualquer ampliação de atividade, tá? Porque muitos estabelecimentos estavam tentando se enquadrar no decreto para permanecer aberto, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é diminuir o fluxo de pessoas nas ruas. Então, um serve-festas, por exemplo, que quer virar um mercadinho, não, ele serve-festas, ele não pode. Ele pode fazer entrega, ele pode fazer o drive, mas ele não pode abrir para o público. Uma outra dúvida também no decreto é sobre as atividades industriais. As atividades industriais, elas têm que obedecer o distanciamento entre as pessoas. E as indústrias que possuem aquela lojinha na frente de comércio, aquele comércio que atende o público não pode funcionar, tá? É só atividade interna da indústria. A construção civil, o comércio de autopeças e qualquer outra atividade pode funcionar desde que não tenha o atendimento presencial. Os produtos veterinários e produtos agropecuários. Uma exceção aqui sobre o serviço de entrega são aqueles que realizam a venda a granel. Tá? Que a pessoa compra em pequenas quantidades. Nesse caso, ele pode fazer essa entrega na frente do estabelecimento, porém, ele tem que organizar as filas do lado de fora. Aí, quanto às filas, né, a entrada das pessoas nos estabelecimentos, a gente regrou aqui que os estabelecimentos que têm atendimento presencial, que são permitidos, eles têm que controlar o acesso das pessoas, apenas uma pessoa por família ou por acompanhante. Tá? Não vai poder entrar em dupla, não vai poder entrar com filho, nem nada. Mas é o próprio estabelecimento que tem que controlar essa entrada. E, além disso, ele é responsável pela demarcação do piso, para a organização das filas e a distribuição de senhas para controle do número de pessoas na entrada. E, mesmo assim, mesmo essas atividades que são permitidas pelo decreto, a gente recomenda que essas atividades priorizem o sistema delivery ou drive-thru, tá? Para diminuir mesmo o fluxo de pessoas nas ruas. E quanto às aglomerações, a gente considerou que os eventos que fala no decreto, ele se refere a qualquer aglomeração de pessoas que não possua o distanciamento de 1,5 m entre elas. E os estabelecimentos que vendem alimentos, né, a gente estava na fiscalização, a gente teve muita dúvida, os estabelecimentos questionaram muito. Tem muitos estabelecimentos que vendem alimentos, além de outros produtos, porém a atividade predominante dele não é supermercado. Tá? Esses estabelecimentos também têm que ficar fechados e só podem entregar ou a domicílio ou pelo sistema drive-thru. Passamos a palavra agora ao secretário de Saúde, Aldênis Borim. Pessoal, ontem circulou um vídeo nas redes sociais de um determinado jornalista
e que levou a minha pessoa a reproduzir esse vídeo, que é um vídeo que não é verdadeiro, e que eu gostaria que toda a população ouvisse o que foi dito nesse vídeo. Por favor. Paulo é o prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, do PSL. Perfeito, olha, tomara que dê tudo certo, não haverá nenhum caso vai ocorrer nessa cidade, e aí nós vamos ver a cara de outros prefeitos. Eu cito um exemplo, prefeito de Rio Preto. O jornal de Rio Preto publicou uma manchete há poucos dias dizendo o seguinte, que nas últimas 3 semanas o Brasil tinha tido mais casos de mortes do que a Itália. Eu não sei de onde o secretário municipal da saúde de São José do Rio Preto tirou esse dado, né? De que parte da cabeça ele extraiu esses números mentirosos. Mas lá em Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo determinou o fechamento de tudo. Lá existem alguns casos. Agora, tomara que ele aprenda com Mirandópolis. Vamos ver aí o que vai acontecer com o comércio de Rio Preto, vamos ver o que vai acontecer com o comércio de Mirandópolis. Uma cidade vai sair da epidemia em melhor estado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que circulou, viralizou em todo o país, né? Pessoas de vários estados, de outras cidades nos mandaram esse vídeo. Agora nós vamos mostrar a verdade. O que foi dito e como foi dito, através de reproduzirmos o trecho que falamos sobre essa comparação que ele diz, recuperando a live integral desse segmento. Próximo, por favor, pode. Ainda falando sobre outros países, nós tínhamos na Itália e na Espanha, no mesmo tempo que nós estamos hoje, ou seja, 17 dias do primeiro caso identificado, eles tinham 3 e 2. Sabe quanto que nós temos? 10. No dia 27, desculpe, esse é anterior que eu apresentei, no dia 27, nós tínhamos 10 casos, eles tinham 3 e 2. Olha o que acontece em Rio Preto hoje. O próximo. Eles, no mesmo tempo, com 21 dias, ainda continuavam com 2 e 3. Eles estavam em isolamento, eles estavam muito fechados. Olha o que aconteceu em Rio Preto, mesmo com as medidas tomadas que nós tivemos. Hoje nós temos 24, nós temos 21 pacientes a mais no mesmo período que a Itália. Nós temos 22 a mais pacientes no mesmo período que a Espanha. Ou seja, a nossa curva é maior do que aconteceu no começo na Itália e na Espanha. Bom, pessoal, eu acho que eu não vou responder a esse jornalista hoje, porque a live fala por si só que o que foi dito foi uma inverdade. Não foi isso que nós dissemos, não foi isso que foi dito nem pelos jornais. Na realidade, ele se baseou, o que me deixa assustado, que um jornalista se baseie numa manchete de jornal, sem ler o conteúdo interno dessa manchete de jornal, e sem fazer o básico, uma coisa elementar de jornalismo, que é consultar a fonte, é me questionar, é fazer alguma coisa. Não, ele leu uma manchete, não leu o conteúdo, porque se lesse, ele olharia que não era isso que ele deveria falar. Eu não costumo falar da minha própria pessoa, como vocês sabem, jamais eu falo isso. Mas, em virtude dele ter questionado de que lugar da minha cabeça, né, eu tirei esses dados, eu queria dizer para ele que o lugarzinho da minha cabeça que eu tirei isso
é o mesmo lugar de um médico que trabalha há 35 anos num dos melhores hospitais do estado de São Paulo, é professor universitário há 35 anos, de uma das melhores faculdades de medicina do país. Ele é mestre, ele é doutor, ele foi pesquisador do Colégio Americano de Cirurgião, ele fez especialização no maior hospital de câncer do mundo, que é o Memorial em Nova York, por 2 anos, fez especialização no Instituto Nacional do Câncer, também, que é no Rio de Janeiro, ficou e fez especialização em transplante de fígado no Queen's Hospital em Birmingham, na Inglaterra. Ou seja, o senhor, aquele lugarzinho da minha cabeça que eu tiro esses dados, eles não são aleatórios. Eu tenho formação e tenho uma equipe maravilhosa que eu compus para trabalhar junto no enfrentamento dessa crise. E que todos os dados que nós fornecemos são pesquisados incansavelmente. Eles não são feitos através de manchete ou nome de artigos. Eles são feitos através de mas muita pesquisa. Gostaria também de dizer que me honra muito trabalhar com o prefeito Edinho, que é, pela 3ª vez, prefeito dessa cidade, e com o vice Eleusis Paiva, que é um amigo, que é um médico, que é um político sério. Então, nem a Secretaria de Saúde, nem o comitê, que é formado por essas pessoas, que são extremamente qualificadas, está falando bobagem. Ela está falando a verdade, está informando a população diariamente do que está acontecendo. Não está escondendo dados. É fundamental que a gente tenha discussões, tenha ideias diferentes. Não condeno qualquer um achar que deve liberar ou não deve, não condeno. Eu acho que faz parte da discussão. E dentro da discussão é quando a gente cresce, é quando a gente muda, é quando a gente convence ou é convencido. Então isso realmente não tenho nenhuma contestação a fazer. Defesa de ideias é um direito do indivíduo. O que não pode é você agredir alguma pessoa com dados inverídicos, com dados que não foram ditos para defender uma ideia. Isso não é possível. Isso eu tenho que responder. Então, eu acho que o mínimo de moralidade que eu gostaria de ouvir é uma retratação dessa pessoa baseada na inverdade que ele colocou. Defendendo a sua ideia, mas dizendo que ele falou da pessoa errada com dados errados. Tá certo? E eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, aos críticos do fechamento que nós estamos fazendo, eu e a nossa equipe de trabalho, preferindo, eu pessoalmente, falando pela minha pessoa, prefiro ser uma pessoa que peque pelo excesso, mas salve vida, do que eu peque por uma negligência e que morra muita gente. É porque eu fui formado assim, eu penso assim, e me preocupo muito também com a situação financeira das pessoas, mas eu tenho que preservar a vida. Muito obrigado. Bom, nós passamos agora às perguntas enviadas pelos veículos de comunicação de Rio Preto. A jornalista Tatiane Oliveira afirma aqui que há uma nova proposta de quarentena divulgada pelo Ministério da Saúde por meio de um boletim nessa semana, que é reduzir parcialmente o isolamento em cidades e estados onde a metade dos leitos e da estrutura de saúde estão vagos. São José do Rio Preto teria condições de fazer esse tipo de isolamento e se há essa estrutura no município?
na realidade, eu gostaria de interpretar melhor essa pergunta, né? Que é quarentena, como que é mesmo? Desculpe, assim, só o principal. Ela coloca que a quarentena divulgada, né, pelo Ministério da Saúde, por meio de boletim, nesta semana, é para reduzir parcialmente o isolamento em cidades e estados com a metade dos leitos ou a estrutura de saúde vagos. Olha, primeiro que eu acho que é muito cedo para chegar a essa conclusão, né? Porque tem leitos vagos, eu vou reduzir o isolamento. Eu acho que seria uma medida mais adequada falar, ocupe esses leitos com doenças comuns, que não coronavírus, não misturem os dois, mas se ocupem esses leitos. Mas eu não vejo relação de leitos sobrando com isolamento ou não. Eu vejo de ocupação de leitos, tá? Eu acho que talvez você abrir mais os casos que podem ser operados, que podem ser tratados dentro do hospital, eu acho que é até razoável esse pensamento. Por que não é feito na maioria das cidades? Com medo de uma explosão e que esses leitos estejam ocupados. Essa é a razão, tá certo? São José do Rio Preto, hoje nós temos realmente uma taxa de ocupação muito aquém daquela que vinha tendo meses atrás, antes do início da epidemia. Porém, como vocês viram, nossos números estão aumentando, tanto de internação como de diagnóstico. Eu acho muito difícil hoje a gente abrir mais leitos do que a gente tem. Eu acho que não está na hora adequada. Nós temos aqui também uma segunda pergunta da Tatiane, mas essa é para a gerente da Vigilância Sanitária, para Miriam Volk dos Santos Silva. Ela quer saber quais as medidas que a Vigilância está tomando, como foi passado, né, para diminuir as aglomerações e qual que é a orientação para a população, de modo geral. Bom, a orientação para a população, em primeiro lugar, é que se mantenha dentro de casa, tá? E caso precise sair, né, que o faça somente em caso de necessidade e que mantenha os distanciamentos recomendados, que estão descritos no decreto. Quanto à fiscalização, a Vigilância Sanitária, todos os fiscais da Vigilância Sanitária estão na rua diariamente, tá, de segunda a segunda. Nós estamos tendo apoio também da fiscalização de posturas das diferentes secretarias do município, também todos estão na rua nos ajudando, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Fiscalizando essa questão de pontos de aglomeração, questão de filas em supermercados, estabelecimentos que estão de portas abertas e que não deveriam estar, tá? Qualquer constatação, o estabelecimento está sendo notificado e está sendo encaminhada a notificação para a Vigilância Sanitária para lavrar as multas. Uma recomendação agora para a fiscalização é de lacração e interdição daqueles estabelecimentos que não estão permitidos o atendimento ao público e que estão recebendo o público no local, eles vão ser fechados, tá? Além deles poderem ser penalizados com multa, eles vão ser fechados imediatamente. Bom, Fabrício Carareto, do DL News, também quer saber que há, como a gente já falou, o decreto presidencial em relação às feiras e aos cultos. Mas ele pergunta se é recomendável que as pessoas circulem por esses locais. Não, como eu já disse, o recomendável é a pessoa ficar em casa, né? A pessoa só deve sair de casa em casos de extrema necessidade. Já agora para o secretário Joselito Paganelli, da TV Tem, ele quer saber assim, qual a avaliação que o secretário faz do isolamento até agora. Esse afastamento em Rio Preto, o senhor tem notado a adesão das pessoas? Isso tem acontecido? Olha, eu acho que a avaliação inicial a gente precisa fazer através dos números. Dentro dos números estudados, através de trabalhos, tal, o número de casos, eles normalmente
duplicam a cada 3 dias. Então, se a gente levar isso em consideração, depois da comunitária, né? Se a gente levar em consideração, ontem nós fizemos a conta, nós estaríamos com cerca de 126 casos em São José do Rio Preto, ou alguma coisa nesse nível, né? E nós estamos com 40. Isso revela, ao contrário que muitas pessoas pensam, mas tem tão pouco casos confirmados, então não precisa essa rigorosidade. Não, mas esses são poucos casos, justamente porque está sendo cumprido, né? Porque senão nós estaríamos com um número muito maior hoje, dentro da estatística que o mundo revelou, que nós trabalhamos com R de 3, né? 3,3. Então, na realidade, eu acho que está tendo falhas, não na fiscalização ou nisso. Você tem, obviamente, pessoas que não respeitam. Se você andar nas caminhadas à tarde, você fica desesperado, né? Então tem gente que sai, mas eu acho que é coisa pontual, a grande maioria da população aderiu e eu acho que o resultado está surtindo efeito. Joselito pergunta também em relação à ocupação no nível de leitos, se essa ocupação tende a aumentar nos próximos dias e se ela preocupa a Secretaria de Saúde. Olha, tende a aumentar sim, tende a aumentar nos próximos dias e é uma preocupação não só da Secretaria de Saúde, mas de todas as pessoas envolvidas no combate ao coronavírus. Nós fizemos várias reuniões com a DRS, os hospitais prestadores, tanto para a DRS quanto para o município. Reavaliamos os números de leitos, reavaliamos até onde a gente pode chegar com leitos, expandindo esses leitos. Avaliamos o momento que se chegar e que se nós precisaremos de um hospital de campanha, que já está escolhido o local, está obviamente sendo preparado para que em pouco tempo a gente monte, se isso for necessário. Então foi uma discussão ampla e nós acreditamos que os números de leitos dentro da nossa marcha de casos, nós acreditamos que nós poderemos ter o número suficiente. E se não tivermos, obviamente, faremos um hospital de campanha. Ele pergunta se há uma data limite pré-fixada, assim, uma data X, onde chegaria esse 100%. Olha, eu acho que no pico a gente tende a chegar perto desses 100%. Vai depender daquela curva que eu mostrei. Se ela vai ser mais achatada, baixa, ou se ela vai ser muito elevada. Nós queremos que ela fique dentro daquela mais baixa, que é o isolamento que nós estamos preconizando e fazendo. Se ela ficar naquela taxa mais baixa, com certeza nossos leitos estarão sem problema. Se a gente ficar na mais altas, com certeza não darão e nós teremos que tomar outras atitudes. Joselito pergunta também em relação aos testes rápidos, se a Prefeitura já conseguiu os insumos, né, os reagentes, para iniciar um programa de testagem. Ele está em processo final ou no meio de compras, porque na realidade a programação é começar a semana que vem. Fabrício Carareto, do portal Daily News, quer saber se existe subnotificação em Rio Preto. Olha, eu acho fundamental mostrar que o Ministério, na sexta-feira passada, ele modificou as notificações, né? Então, as notificações hoje também de estado gripal estão incluídas em notificações. Na realidade, tudo que passa dentro dos hospitais e dentro das nossas unidades de saúde são notificados. São notificados, então eu acredito o seguinte, que nós não estamos fazendo subnotificações daquilo que a gente vê. Mas o indivíduo que não procura uma unidade de saúde, que tem um resfriadinho leve, ele acha que ele não tem que ir, ele não está sendo notificado. Então, os casos que não estão sendo notificados são aqueles casos que nós não ficamos sabendo. E é importante lembrar também que nós incluímos na notificação, segundo os critérios do próprio Ministério, o 0800, quando o indivíduo
tem síndrome gripal e que liga no 0800, esse indivíduo também é notificado para o Ministério da Saúde. Então, nós ampliamos, através do 0800, as notificações. A Milena Grigoletti, do Diário da Região, pergunta quantos são os casos confirmados em profissionais da área da saúde. Confirmados? Isso, casos confirmados em profissionais da saúde. 16 casos. Francela Pinheiro, também do Diário da Região, afirma que há licitação para a aquisição de 800 mil máscaras que foi cancelada porque uma única empresa interessada usou um preço muito além do estimado para a compra. O estoque atual é suficiente e para quantos dias? Quantas máscaras a saúde tem hoje? E, em média, quantas máscaras são usadas diariamente na rede? Olha, nós temos uma parceria em São José do Rio Preto que estão fabricando máscaras para a gente. Nós temos algumas parcerias da própria cidade, tanto do Fabrício dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, muito importante para a equipe da saúde, né? E temos também parceria com álcool gel, álcool 70% da própria cidade. Então, são pessoas que têm nos ajudado muito. Hoje nós estamos com 68 mil máscaras em estoque. Está tendo uma entrega de cerca de 2.000 máscaras por dia por essa empresa parceira. E o que nós utilizamos por dia é cerca de 1.200 a 1.500 máscaras dia. Certo, encerradas as questões, agradecemos a presença do secretário Aldenis Borim, também da gerente de Vigilância Sanitária, e abro espaço aí para que o secretário, mais uma vez, deixe o recado para a população em relação ao isolamento. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez, né, estar aqui podendo informar a população, e a recomendação continua a mesma. Fique em casa, cuide dos seus idosos, deixe para abraçá-los depois. Por favor, lave as mãos, usem álcool gel e só saiam de casa, como a Miriam colocou tão bem, só em necessidade. Evite, pessoal, ninguém vai ficar mais feio, mais bonito por andar em turma ou não andar em turma, em fazer um exercício hoje, não fazer amanhã, é por curto tempo. E esse curto tempo pode custar a sua vida ou a do próximo que você esteja transmitindo. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário. Concluímos assim essa transmissão, lembrando que o vídeo com essa live ficará disponível no canal da Prefeitura de Rio Preto, no YouTube, e também na página especial criada dentro do portal da Prefeitura com atualizações sobre o Covid-19. Um bom dia a todos.